Então, vou dar start aqui na nossa apresentação. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Então, meu nome é Eduardo, né? Como o Igor mesmo já falou. Sou um analista dentro da Hypercloud, de produtos da Microsoft, licenciamento, enfim. E aqui tem meu e-mail de contato, se vocês quiserem fazer um contato pós o webinar, para a gente trocar algumas figurinhas, né? Algumas dúvidas também. E já falando sobre a dúvida, do lado da tela de vocês tem um chat de pergunta e resposta. Nesse chat será onde a gente vai interagir, caso vocês tenham alguma dúvida de alguma coisa, se vocês estiverem ouvindo, tudo bem, vocês me deem um ok aí pelo chat, por favor. Então, eu já vou dar o start aqui. Então, nesse período aqui, como é que a gente consegue ter uma certa produtividade com o Office 365? Né? Como a gente está home office, muitas empresas elas talvez não tenham a estrutura para os funcionários trabalharem de casa, o que complica, né? A gente não consegue trabalhar da forma correta, não consegue acessar os nossos próprios arquivos, dependendo da empresa e do caso. Então, a gente vai dar um start, vai mostrar algumas ferramentas que a Microsoft disponibilizou nesse período de Covid, para que as empresas consigam trabalhar e que o fluxo, né, mesmo com os impactos que a gente sabe que existem, o fluxo ele consiga ter algum tipo de constância, para que todos consigam trabalhar da melhor forma possível. Então aqui a gente tem a nossa agenda do dia. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver como que o Office 365 ele consegue ajudar a gente na centralização dos serviços, né? A diferença entre o Office mesmo que a gente já conhece e o próprio Office 365, as ferramentas que o Office 365 disponibiliza para a empresa trabalhar com colaboração e ser uma empresa mais produtiva. Vou ter uma demonstração de coautoria, que é bem interessante para o setor financeiro, administrativo. É uma forma que as pessoas trabalham no mesmo documento ao mesmo tempo. Ninguém sobrescreve os dados do outro, então a gente consegue trabalhar de uma forma bem dinâmica. E um período de trial que a Microsoft disponibilizou para a gente durante 6 meses de forma gratuita, para que a gente consiga trabalhar, até mesmo para quem não conhece o Office 365, conhecer, e é uma ferramenta que particularmente eu gosto bastante. Vamos passar para o próximo slide. Aí o que a gente tem aqui? Antigamente, né, como quando a gente trabalhava em determinadas empresas, e ainda existe isso, a maior parte dos serviços eram totalmente descentralizados. Então a gente tinha um parceiro que trabalhava com a nossa segurança, um parceiro que trabalhava com a gestão dos nossos arquivos, outro parceiro que trabalhava com o licenciamento da nossa empresa, né, que é muito importante se manter licenciado. E hoje, a Microsoft ela fornece para a gente tudo dentro de uma mesma ferramenta, que é o Office 365. Então, todo esse gerenciamento, essa parte de segurança, essa parte de infraestrutura de seus arquivos, o Office 365 oferece para vocês, e de forma, né, na nuvem, em cloud, de forma segura com relação às regras de segurança. Como a gente sabe, aí, esse ano a gente teria a LGPD no Brasil, mas foi adiada para o ano que vem. Mas a Microsoft já se mantém atualizada com relação a essas regras, e para manter a segurança dos clientes, né, e até próprio das empresas que fornecem os serviços dela. Aqui a gente tem, né, que a gente tem múltiplas soluções de segurança, cada uma de uma empresa diferente, cada uma com um tipo de gerenciamento, vários portais, e a Microsoft, né, ela vem para centralizar esses serviços em um local só. A gente tem muita solução terceirizada, né, de determinados parceiros, concorrentes, né, enfim. E a Microsoft ela vem para centralizar todos esses serviços. Com relação às parcerias, que são os parceiros que a Microsoft tem nos países para fazer a venda dos produtos que ela tem, a gente tem a parte tecnológica, né, que garante a segurança da empresa, tem a parte de segurança do próprio usuário final, que é quem loga lá na máquina para editar os documentos, mandar e-mail, enfim, tem a segurança para você acessar um computador que está em outro lugar, enfim. É um ambiente muito bom, assim. Então aqui a gente já tem a principal distinção, que talvez algumas pessoas não conheçam, que é a diferença do Office que a gente já tem em mente para o Office 365. E qual que é essa diferença?
O Office mesmo, que a gente já conhece, com Word, Excel, PowerPoint e outras ferramentas, né, de edição de documentos, qual que é a principal diferença dela para o Office 365? Esse Office ele não possui atualizações, ou seja, ele é aquele Office que a gente conhece lá, Office 2010, Office 2013, 2016. É uma versão constante, ela não recebe atualização da Microsoft, é como se é um pacote perpétuo, né, que a gente fala isso no setor comercial. É um pacote que você compra e você pode usar ele o resto da sua vida. Já o Office 365, o nome dele, né, 365, vem da taxa de disponibilidade, que são os dias do ano, né? 365 dias. Por quê? É uma ferramenta totalmente em nuvem, a gente consegue fazer a instalação dessas ferramentas que o Office fornece, mas os outros recursos a gente tem em nuvem e a taxa de disponibilidade deles é de 99,999%. E além de ser uma plataforma totalmente online, que recebe atualizações tanto de novos recursos dentro das ferramentas, quanto de segurança. Então, essa é a chave para a gente diferenciar o Office 365 do pacote Office que a gente é acostumado a conhecer. Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas ferramentas que são as principais, né, que levam as empresas a querer migrar os serviços para a Microsoft. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o OneNote, eu vou falar mais em específico de cada uma para vocês mais à frente. O Outlook, que a gente já conhece, que é a nossa ferramenta de e-mail. O Planner para gerenciamento de tarefas. Kaizala, que é a estrutura de comunicação da empresa. My Analytics, SharePoint, Flow, né? Hoje o nome do Flow a gente tem como Power Automate, Stream, Power Apps, Yammer, OneDrive, que a gente já conhece também, Project Visio e Power BI. E a ferramenta aí que a gente mais gosta, que é o Teams, que é essa ferramenta que a gente está utilizando já nessa reunião, e eu estou utilizando para compartilhar com vocês, para fazer uma ferramenta assim, que a gente consegue a junção de todas as demais que eu falei para vocês. Então, vamos lá que a gente já vai passar para as ferramentas em específico. Então, aqui a gente começa com o OneNote. Qual que é a lógica do OneNote, né? A gente sabe muitas empresas e muitas pessoas, né, na sua vida pessoal, trabalham com a estrutura de post-it. São aqueles papeizinhos, adesivos que a gente coloca nos lugares para a gente lembrar as nossas tarefas de casa. O OneNote, ele cumpre essa mesma função. Ele é um bloco de anotações online. A gente consegue colocar a estrutura do post-it direto na nossa tela do computador. Então, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue colocar mídia, a gente consegue colocar áudios nessas nossas anotações. A gente consegue compartilhar essa anotação com uma pessoa externa. Ele é totalmente a estrutura de um bloco de notas. Ele é baseado em caderno, que seria o bloco principal, e dentro do caderno a gente tem as seções, que seriam as folhas, né, os assuntos do nosso caderno. Então, ele vem para atender você como a estrutura de um bloco de notas, e é um bloco de notas que a gente consegue fazer um para a gente e um para toda a empresa. Além de melhorar a comunicação, planejamento de projetos, enfim. Vamos passar para a próxima. Outlook. Esse aqui, acredito que a maior parte de nós já conhecemos, né, que é o nosso amiguinho de enviar e-mails que a Microsoft fornece, tanto de forma online quanto de forma de instalação na máquina. E ele, além dos serviços de e-mail, né, que a gente já conhece, é importante enfatizar que, com relação ao Office 365, ele recebe vários recursos de segurança com relação à entrega dos seus e-mails. Então, a gente consegue garantir que o quê? Que o seu e-mail vai chegar lá do outro lado de forma criptografada. O que é isso? A gente garante para você que seu e-mail vai chegar lá na outra ponta, no seu fornecedor, no seu cliente, de uma forma que nesse meio do caminho ele não seja hackeado, ele não sofra nenhuma forma de distorção até chegar no seu destinatário. Então, a gente consegue integrar ele com outras ferramentas de gerenciamento de tarefas do Office 365. E a gente tem ele para desktop, tem ele para telefone, iOS e as demais ferramentas. Então, uma coisa muito importante também é que o Outlook do Office 365 ele aprende com a gente. Então, vamos pensar assim, que você tem um e-mail lá de algum lugar que você talvez não goste de receber. Então, você vai movendo esse e-mail para o lixo eletrônico, vai movendo para uma determinada pasta. O Office ele vai
ele vai pensando assim, poxa, se a pessoa ela está movendo por lixo eletrônico dela, talvez não seja uma coisa legal de receber. Então, ele vai aprendendo aos poucos com você, e até o ponto que ele mesmo pega esses e-mails e move para o lixo eletrônico, a forma de garantir o seu fluxo de trabalho, e né, ficar recebendo e-mail que a gente indesejável na nossa caixa não é uma coisa agradável para nenhum de nós, né? Então, assim, o Outlook do Office 365 é uma ferramenta muito completa. E é vinculado a grupos, né, a estrutura de e-mail toda da empresa. Vamos passar para a próxima. Igor, se tiver algumas dúvidas, você me dá um ok aqui, que o importante é todos nós, né, aprendemos e as dúvidas são boas porque todo mundo aprende junto. Então aqui a gente tem o Planner. A gente tem o Planner aqui. Qual que é a função do Planner? O Planner, ele é um gerenciamento de tarefas, tanto para você quanto para a sua equipe. Qual que é a lógica do Planner? É uma ótima ferramenta para a gente colocar as tarefas que um gerente coloca as tarefas para a sua equipe e a equipe vai dando cheque. Esse cheque, ele gera um relatório, como tem aqui nesse desenho. Então, a gente consegue fazer assim, vamos pensar assim, que eu e o Igor, a gente trabalha na mesma equipe e nós temos um gerente. Esse gerente vai lá e cria essas tarefas no plano e ele fala assim, Igor e Eduardo, cria as tarefas para você lá, então eu quero que vocês deem um certo start nas tarefas, falando se ela está em andamento, se foi concluída, qual vai ser a data de conclusão, e como que o planner age nisso. Eu, como funcionário lá, eu consigo acessar o planner no meu telefone, no aplicativo do computador, e dar um start nessa tarefa. E nessa tarefa, quando o meu gerente ele cria uma tarefa para mim, ele coloca o meu nome lá vinculado a essa tarefa, ele dispara um e-mail para mim e fala assim, olha, tal pessoa criou uma tarefa associada a você, com essa data de conclusão. E um dia antes dessa data de conclusão chegar mesmo, ele dispara o e-mail assim, ó, essa tarefa precisa ser concluída, e aí? Já está fazendo? Qual que vai ser a lógica? Ele te notifica por e-mail, é uma ferramenta super intuitiva, fácil de usar. E, né, e é integrado também com o Outlook. Vamos pensar assim, a gente pega essa tarefa, o gerente cria lá no Outlook, e depois que ele cria ela no Outlook, ela no Planner, desculpa, depois que ele cria ela no Planner, ela é automaticamente vinculada ao seu Outlook. Lá no seu Outlook vai ter do lado da estrutura de calendário, vai ter um bonequinho assim de tarefas com um check-upzinho. Não, que você clica assim, ele te mostra todas as tarefas vinculadas à sua conta de e-mail, né, ao seu usuário. É uma ferramenta assim muito boa para projetos externos. Quando eu trabalhei na estrutura de uma prefeitura e o nosso gerenciamento era feito através do plano. Então, assim, uma parte da migração de determinada localidade ela estava feita. A gente dava cheque. O pessoal aqui de Belo Horizonte da empresa, eles já recebiam falando que já estava pronto. Então, com a tarefa já concluída, eles podiam cobrar, por exemplo, cadê a planilha de controle da migração? Teve algum problema? Então, assim, é uma ferramenta para a equipe se comunicar melhor e dar status das tarefas. Muito boa. Vamos para a próxima. Kaizala. Então, o Kaizala, ele veio para suprir a necessidade da empresa ter uma relação corporativa com os colaboradores. Como assim? Vocês conhecem, né, o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta bastante famosa. E o Kaizala, ele vem para suprir a necessidade de um WhatsApp corporativo dentro da empresa. Então, além de ser integrado com o Office 365 e com outras ferramentas como o Flow, né, que é o Power Automate, o Power BI e o Azure, ele é integrado com essas ferramentas, ele guarda todo o seu histórico, você consegue fazer várias pesquisas, chamada de vídeo, de áudio, e além da segurança lá da Microsoft que eu falei, por conta dos seus dados. E por quê? A Microsoft ela fornece esse Kaizala para a empresa se resguardar e manter sempre alguns meios de comunicações oficiais da empresa. Porque a gente sabe, né? Muitas vezes a gente tem grupos da empresa no nosso WhatsApp e o chefe manda alguma mensagem lá e nem sempre a gente consegue visualizar porque o fluxo é constante. Então a gente centralizando tudo com relação a formalidade da empresa em um só canal, seja o Kaizala, o Teams, fica mais fácil da gente gerenciar esse controle. E através desse controle, né, a gente resguarda os nossos dados e os dados da empresa dentro de uma mesma plataforma. Então, esse Kaizala, ele veio mesmo
para garantir a segurança das empresas. Ele funciona como uma estrutura de chat pelo telefone da empresa. Ele contém um portal de administração. Ele é totalmente seguro assim. Também já usei ele para gerenciamento de projetos em uma multinacional aqui brasileira, né? A gente utilizou ele para em contato com os nossos técnicos externos, onde a gente possuía esse chat, e o chat ele não é apagado como histórico do WhatsApp. O WhatsApp a gente sabe, né? A gente apaga o chat da conversa, nunca mais a gente vê o chat. Lá, já no Kaizala, não. Esse chat, essa conversa, ela fica armazenada para algum dia, alguma auditoria da própria empresa precisar, ele vai estar lá disponível. Vamos lá, para a próxima. My Analytics é uma ferramenta muito boa, assim, na minha opinião. Por quê? O My Analytics é uma ferramenta de monitoramento. O que essa ferramenta de monitoramento vai te ajudar na sua vida, né? Então, assim, toda semana, né, eu vou te falar como funciona o My Analytics comigo. Toda semana, na segunda-feira, eu recebo um e-mail do My Analytics falando como foi a minha semana anterior com relação à minha produtividade. E o que ele traz nesse e-mail? Ele traz para mim os padrões de trabalho, se eu trabalho mais de manhã, se eu trabalho mais à tarde, quais são as pessoas que eu mais troco e-mail, quais são as pessoas que eu mais tenho reunião durante a semana, quais são as pessoas que eu mais converso. Então, assim, ele traz a quantidade de e-mails que você leu, a quantidade de e-mails que você talvez deu uma ignorada. É uma estrutura de ferramenta para a gente mesmo se monitorar, entender como funciona a nossa estrutura de trabalho e como a gente é produtivo, né? Dependendo, tem muita gente que nem sabe qual que é o horário que produz mais, quais são os picos de trabalho. Então, a gente consegue identificar, até mesmo para justificar para a empresa, em algum caso, se eu estava trabalhando nesse horário, o My Analytics ele fornece esse relatório para a gente. Então, eu estava trabalhando às 10 da noite, não é um horário comercial. Então, alguma justificativa eu tenho que ter. Então, o My Analytics também mostra para vocês qual foi a pessoa que você enviou e-mail nesse determinado horário. E aqui, mais para frente, a gente tem alguns exemplos do relatório do My Analytics. Esse aqui é um relatório da minha conta. Então, aqui, ele traz para mim as pessoas que eu mais tenho conversado. Então, aqui ele traz as pessoas ativas, sejam internas ou externas da empresa. As novas pessoas, normalmente, são os clientes, né? Então, que eu tenho tempo total que eu conversei na última semana com essas pessoas. Por exemplo, a Kelly aqui, ela está com estrelinha. Por quê? Ele é um contato favorito. O My Analytics entendeu que eu converso tanto com a Kelly, que ela é uma pessoa importante para o meu fluxo de trabalho continuar constante. Então, aqui ele me mostra a porcentagem lida dos e-mails, o tempo de resposta, mais ou menos, de cada e-mail que ela me manda. Então, ele me mostra que o Igor também, né, que está aqui no chat com a gente, ele me mostra a estrutura, quantos por cento do e-mail do Igor que eu leio, quantos por cento do chat eu também leio. Então, é uma ferramenta de monitoramento total. Aqui a gente tem a média semanal de colaboração e de disponibilidade para foco. Então, aqui ele me trouxe que 89% da minha semana eu estava disponível para fazer alguma coisa que eu precisasse focar. Isso tudo, esse relatório, é somente em cima das ferramentas da Microsoft, seja Outlook, Word, Excel, o próprio Teams, o Flow, enfim. É um monitoramento de todas as ferramentas que o pacote do Office 365 traz para você. Então, de 8 de março a dia 14 de março, a maior parte do meu tempo eu estava disponível para alguma tarefa que necessitasse de foco. Tempo de colaboração que eu trabalhei com outras pessoas foi de 11% da minha semana. Aí por aí vai. Toda semana ele te manda um e-mail. Aqui ele me fala aqui que eu li 73 e-mails, que na verdade eu enviei 73 e-mails, né? Li próximo de 400 e-mails e tive 52 chats de chamada. Então ele me traz uma estrutura dos dias, o quantitativo de cada um, até mesmo, né, vamos pensar assim, que eu quero me resguardar da empresa, falar que eu estava trabalhando nesse horário, então, né, a gente sabe como funciona o mercado corporativo. Então a gente traz aqui uma forma de a gente garantir a nossa produtividade com relação às ferramentas e manter o nosso fluxo, né? A gente tem que garantir que a gente está trabalhando. Como a gente está em home office, dependendo o nosso fluxo, né? A empresa pode achar que, como você não está online, ou dependendo do caso, a sua produtividade está baixa. Mas com isso a gente consegue dar um respaldo, né? E garantir para a sua diretoria, para a sua gerência, que o seu fluxo está constante e a empresa não precisa ficar preocupada. Próximo caso, o OneDrive. O OneDrive a gente já conhece há muito tempo, né? Com tantos outros concorrentes de armazenamento em nuvem. O OneDrive ele vem para integrar com os serviços da Microsoft. E quais são as principais diferenças do OneDrive com as demais ferramentas? Dentro do Office 365, só de você ter
comprar uma licença de Office 365 para o seu usuário, a gente já garante para você que ele vai ter 1 TB de armazenamento em nuvem, e se precisar a gente aumenta para 5 TB ou até 25 TB a estrutura desse OneDrive, né? É muito difícil a gente encontrar assim, mas a gente disponibiliza até 25 TB para esse usuário. Então aqui a gente consegue garantir que você vai salvar os seus arquivos de forma segura. De qualquer lugar a gente consegue acessar, do celular, do computador, do tablet, enfim. E uma coisa muito diferente que eu acredito que não tem nas outras ferramentas é os arquivos sob demanda. Porque normalmente a gente sincroniza, né, o nosso OneDrive, a nossa estrutura de armazenamento online com o nosso computador. E ele já começa ocupando todo o nosso espaço da máquina, a máquina acaba ficando lenta. E a gente não gosta, pelo menos eu não gosto de ter o meu computador lento. Então como que funciona essa estrutura de arquivos sob demanda? Vamos pensar que meu OneDrive ele já está cheio, já tem muitos arquivos, e eu quero sincronizar ele com a minha máquina, mas eu não quero que esses arquivos ocupem o espaço. Então, o que o OneDrive ele vai trazer? Eu vou compartilhar aqui com vocês a lógica, né? Porque no exemplo ele fica bem mais fácil de entender. Então, aqui, ó, eu tenho a estrutura de operações, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o meu OneDrive da empresa. Então, aqui, ó, eu vou trazer para vocês a estrutura que ele vai trazer uma nuvenzinha aqui na lateral, ó, um status. Tá vendo essa nuvenzinha? Quando eu clico nessa nuvenzinha e eu clico assim, manter sempre nesse dispositivo, ele vai fazer o download desse arquivo para o meu computador, de forma que esse arquivo vai ocupar o espaço e os demais não. Então, ele só vai ter o ícone na sua máquina quando você clicar nesse arquivo que está na nuvem, ele vai baixar para a sua máquina e vai ocupar o disco. Vamos pensar que a gente tem muitos arquivos, né? A gente garante que a máquina do usuário não vai ficar lenta, né? Vai atrapalhar o serviço. É um incômodo bem desagradável a gente ter um computador lento para trabalhar. Então a gente já consegue manter essa estrutura de fluxo, não ocupando muito espaço no computador da pessoa que vai usar. E é muito bom. Agora o SharePoint, né? Vinculado ao OneDrive, o OneDrive ele é a estrutura do Eduardo, né? O Eduardo ele possui o OneDrive dele, o Igor possui o OneDrive dele, mas qual que é a principal diferença? O SharePoint, ele é como se fosse um armazém, ele é, na verdade, né? Ele é um armazenamento online da empresa como um todo. Ele não é vinculado à conta do Eduardo, não é vinculado à conta do Igor, não é vinculado à conta daquele, não é vinculado à conta de ninguém. Ele é como se fosse um OneDrive da própria empresa. Por quê? A gente sabe que, né, que muitas empresas possuem servidores de arquivos dentro da empresa. Então, nesse período de home office, como é que a gente acessa esses arquivos? Muitas empresas optam por criar VPN e vincular essa VPN à máquina de cada pessoa. A gente sabe que nem sempre a internet é nosso favorável, né? Nesse período de home office, eu mesmo já tive várias reuniões que a minha internet caiu e atrapalhou. Imagina para acessar meus arquivos, como é que ia ficar. Então, como o SharePoint ele consegue atender a gente? Ele é um armazenamento online de toda a estrutura da empresa. Então, vamos pensar que você trabalha no setor financeiro. O setor financeiro tem lá os seus arquivos e você está em casa e precisa acessar esses arquivos. Dentro do SharePoint, você acessa lá office.com, clica no SharePoint, vai lá na estrutura de arquivos do financeiro e trabalha normalmente. Então, a gente não tem esse vínculo. A gente consegue libertar as empresas de ficarem presas aos arquivos que estão dentro da empresa. Além dos gastos, né, que a gente consegue diminuir com a estrutura de um servidor de arquivos, a gente consegue colocar todas as pessoas para trabalharem no mesmo local. A gente tem um histórico de versão, a gente consegue ver quem editou aquele arquivo em determinada data. Então a gente tem uma auditoria interna do próprio Office 365 para a empresa se manter de acordo, né? A gente sabe que tem algumas pessoas elas acabam saindo da empresa e apagam os arquivos. Então, dentro do SharePoint, a gente consegue garantir que esses arquivos eles podem ser apagados, claro, mas se a gente precisar recuperar ele em algum momento, seja daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente vai conseguir recuperar esses dados. A Microsoft ela tem essa garantia para a gente, que seria uma política de retenção, né? A gente pega os dados e mantém todos eles dentro da empresa, independente. Muito. A gente precisa. Eduardo, parece que a sua internet está com oscilação aí. Vamos aguardar um pouco para ele conseguir restabelecer a conexão lá, gente. Só um momento, tá? Por favor.
Desculpem que minha conexão tinha caído. Igor, tá me ouvindo? Isso, agora conseguimos te ouvir. Pode continuar. Ah, beleza. Tá vendo, pessoal? Como eu falei, a gente não pode garantir muito a estrutura do home office, como tem muita gente acessando a internet, né, de casa, as operadoras talvez não aguentem os nossos acessos. Mas voltando para o assunto, né? Como eu estava falando do setor financeiro dentro da empresa. A empresa, né, geralmente o setor financeiro, ele precisa resguardar os dados deles durante 5 ou 10 anos por conta de questões de auditoria e de levantamento de informações. Então, o SharePoint a gente consegue garantir que o quê? Que os arquivos do setor financeiro ou de marketing, enfim, o setor financeiro é só um exemplo, a gente consegue manter esses arquivos durante 10 anos ou até mesmo durante o tempo que for necessário, para sempre. Então, a Microsoft ela garante que se você precisar desses arquivos daqui 200 anos, esse arquivo vai estar lá. Não tem esse problema, né? O servidor não queima, não tem essa estrutura do HD queimar, alguma coisa assim. Então, o serviço ele é garantido em 99,999% dos casos, né? A gente tem uma pequena taxa de disponibilidade, mas na maior parte das vezes a gente não percebe que alguma coisa pode ter acontecido. Então, aqui a gente consegue o compartilhamento simples e a fácil colaboração. Vamos passar para a próxima ferramenta. Aqui a gente tem o Flow. O Flow ele é uma ferramenta que funciona como a estrutura de um gatilho. Qual que é a lógica dele, esse gatilho? Ele é uma tarefa, o Flow, né, como eu falei lá no começo, o nome dele agora é Power Automate. Mas a gente chama ele por Flow ainda porque é um processo de educação, né? Isso mesmo. Aí a gente consegue fazer o quê? Automatizar vários processos e fluxos de trabalho. Como assim, Eduardo? Como que eu vou automatizar as coisas dentro da empresa? Pensa aqui comigo, né, que a sua empresa já está com o Office 365 e a gente precisa automatizar algumas coisas. Por exemplo, toda vez que eu disparar um e-mail para o setor financeiro, eu preciso que uma pessoa em específico da empresa seja notificada através do aplicativo por e-mail. Então, como que o Flow funciona? Ele funciona sempre entre duas ferramentas, uma em cada ponta. O Flow ele é a ferramenta que intercala a ação dessas ferramentas. Como eu falei, é um gatilho, né? Então, aqui o ícone da ferramenta é bem sucinto. Então, aqui a gente tem uma ferramenta, vamos pensar aqui que seria esse OneDrive aqui, né? Receber notificações do Slack, né? Que é uma ferramenta de terceiro, quando o arquivo for carregado no OneDrive for Business. Então, aqui a gente tem o OneDrive. Essa estrutura aqui seria o Flow. Então, toda vez que eu colocar um arquivo no OneDrive, o Flow ele vai lá no meu Slack e vai me dar uma notificação no meu telefone, ou vai me disparar um e-mail. Então, assim, é uma forma da gente garantir que as tarefas elas podem ser feitas, que a gente consegue automatizar, gerenciar notificações para algumas pessoas, dependendo do departamento. A gente consegue solicitar a aprovação de um arquivo. Então, assim, a gente clica lá no arquivo que a gente não tem permissão para acessar. Aí coloca lá, solicitar permissão. Aí esse gerente vai receber uma notificação assim, olha, o Eduardo está tentando acessar um arquivo do RH. Por que eu acessaria um arquivo do RH se eu sou do setor de TI? Então o gerente, né, ele vai fazer a inteligência dele lá para entender o que, vai talvez converse com você, enfim. Mas a estrutura de notificação do Flow é essa, é uma ferramenta que funciona entre outras ferramentas como se fosse um gatilho. Quando uma ação é feita, o Flow ele vai disparar outra ação. É sempre com a estrutura de um gatilho. É uma ferramenta que a gente já usou dentro aqui da HyperCloud para disparar umas notificações para o comercial quando o nosso CEO mandasse um e-mail, né, para todo mundo ficar alerta, né? A mensagem do CEO é muito importante. Então a gente vai passar aqui para a nossa próxima ferramenta, que é o Stream. O Stream, qual que é a função do Stream, né? A gente já conhece, né? Essa logo dele parece um play de vídeo e tá de forma correta, porque o Stream ele é uma estrutura de arquivos online. Arquivos não, peço perdão, uma estrutura de vídeo online. Então, a gente consegue armazenar os vídeos da empresa de forma online. Então, vamos pensar assim, né, que a gente tem uma pessoa que o setor administrativo contrate alguém e quando a pessoa entra da empresa, a gente consegue direcionar ela para dentro do Stream. O que o Stream vai ter lá? Vamos pensar que a pessoa seria do setor financeiro e tem um treinamento lá com a ferramenta que faz pagamento dos funcionários ou com a ferramenta que dispara e-mail do setor de marketing, enfim.
Então, é uma ferramenta que geralmente a gente destina para treinamentos e é onde a gente grava todas as nossas reuniões de dentro da empresa. Então, aqui essa reunião que a gente está fazendo, ela está sendo gravada, né, para documentação, a gente também vai postar depois. Provavelmente a gente vai mandar para vocês. Então, aqui a gente consegue armazenar toda a estrutura de vídeo da empresa, que não fica vinculado ao nosso servidor de arquivos lá, né, para não ocupar tanto espaço, porque a gente sabe que vídeos ocupam muito espaço dentro de uma empresa. Então, a gente faz o upload desses vídeos, então todos os vídeos ficam centralizados em um local só na nuvem, e a gente consegue fazer treinamentos dos aplicativos, mostrando como a empresa é, porque, né, a gente sabe que quando entra uma grande leva de pessoas, de novos colaboradores da empresa, existe um processo de treinamento, um processo educacional atrás, até que esses colaboradores comecem a trabalhar de verdade. Então, o time ele consegue suprir essa necessidade do treinamento. Uma vez o treinamento feito e gravado e postado dentro do stream, a gente já consegue, né, direcionar para novas pessoas, até para a equipe interna, um treinamento de uma ferramenta que o pessoal não conseguiu participar da reunião, a gente grava e disponibiliza depois para as pessoas terem acesso dentro da ferramenta. Então, o stream ele vem mesmo para suprir a necessidade do YouTube corporativo. A gente consegue postar os arquivos, treinar o pessoal caso for necessário, para evitar, né, desgaste da pessoa, que vamos pensar que tem uma pessoa só para treinamento. A gente consegue colocar esses vídeos dentro do stream para suprir essa necessidade e conseguir essa pessoa, né, essa pessoa que faz o treinamento, crescer mais dentro da empresa. Então, essa tarefa de treinamento a gente já consegue suprir no stream. Vamos passar para a próxima ferramenta. Power Apps. Qual que é a função do Power Apps? O Power Apps ele vem com uma estrutura de criação de aplicativos. Ele cria um aplicativo corporativo, né, que somente a empresa lá, vamos pensar que eu crio um aplicativo aqui na HyperCloud, todos os colaboradores da HyperCloud, de acordo com a permissão que eu conceder para eles, vão conseguir usar. E o Power Apps é uma ferramenta de criação de aplicativos muito intuitiva. Então, assim, você não precisa ser um desenvolvedor para criar um aplicativo dentro do Power Apps. Um analista mesmo, com a sua planilha de Excel que ele precisa que seja preenchida, o próprio Power Apps, com a inteligência artificial que ele tem, ele consegue entender quais são os dados que você precisa, ele mesmo já monta a estrutura de um formulário. No final de 2018, né, a gente estava em um processo de migração em uma multinacional brasileira e eu criei um aplicativo aqui dentro do Power Apps para a gente centralizar todas as informações. Por quê? Pensa, né, a gente estava em um processo de migração, tinha que anotar vários dados dos usuários em um papel. Então, o papel a gente sabe que a gente pode perder, pode rasgar, pode molhar, enfim. Aí eu criei um aplicativo onde todos os técnicos que estavam fazendo as migrações preenchiam os dados que a gente preenchia no papel, preenchia no próprio telefone. Então a gente preenchia os dados no telefone, esse próprio aplicativo preenchia uma tabela no Excel, que no final a gente podia validar como uma forma de auditoria, se foi feito, não foi feito, o horário que foi feito. Enfim, é uma ferramenta que ela consegue auxiliar a gente, você não precisa ser um desenvolvedor, como eu falei, né? Ela é super intuitiva e poucas vezes você vai precisar mexer no código do programa diretamente. Então, não é uma coisa difícil de se fazer. Existem modelos pré-criados, existe muita gente que eu já vi que faz registro de ponto via Power Apps, sistema de chamado via Power Apps e muitas outras ferramentas, né? A gente consegue fazer melhoras contínuas dentro do aplicativo, né? Existem várias versões, né? Como toda estrutura de software, né? É necessário adaptações de acordo com o mercado e a própria pessoa que usa, né, gente? É sempre bom dar sugestões para a gente ter acesso e continuar com o recurso melhorado. Então, essa é a estrutura do Power Apps. A gente consegue criar aplicativos de forma fácil e intuitiva. Vamos passar para a próxima. O Yammer. Qual que é a função do Yammer? O Yammer, ele é uma rede social corporativa. Como eu já dei exemplos lá com o Kaizali, o WhatsApp e o Stream e o YouTube, o Yammer ele vem para suprir a mesma estrutura do Facebook dentro da empresa. É um recurso muito utilizado pelo setor de marketing. Por quê? Lá a gente consegue, é um feed de notícias, né, onde a gente consegue atualizar a empresa sobre as ocorrências, é uma comunicação aberta e dinâmica. Geralmente o setor de marketing quem mais utiliza o Yammer, porque a gente consegue criar grupos em específicos para as pessoas e fazer várias postagens sobre, né, hoje vai chover, talvez não fique em casa, então a gente centraliza, né, o meio de comunicação do oficial da empresa.
porque é sempre bom a empresa, eu sei que quer garantir o bem-estar dos seus funcionários e deixar muitas informações soltas onde a empresa não tem controle, não é uma coisa legal. Então a gente traz o Yammer, o Kaizalo, o Teams, para a empresa entender qual é a necessidade dela e a Microsoft conseguir atender essa necessidade. Isso, Ana Paula. Isso aí, tá vendo? É muito bom a gente conhecer as demandas, é ótimo mesmo. Então a gente tem aqui a estrutura de segurança, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, que a Microsoft ela garante que seus dados serão seguros e estarão em conformidade com as leis vigentes do país com relação à segurança de TI. Beleza, vamos passar para a próxima. Aqui a gente tem o Microsoft Project. O Project ele é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Como eu falei, a gente tem o Planner lá atrás, que tem a estrutura de gerenciamento de projetos com relação a uma equipe, né? Mas aqui a gente tem o Project, que é uma ferramenta mais robusta. Ela é uma ferramenta onde a gente consegue ter as predecessoras, né? O Igor ele sabe muito bem como funciona o Project, né? Ele é um dos nossos ajudantes quando a gente tem a estrutura de um projeto para ser montada. E o Project ele tem a estrutura de predecessoras, onde uma tarefa depende da outra para ser criada, onde a gente levanta a estrutura de porcentagem nessa tarefa para ela ser concluída, uma anterior precisa ser concluída, né? Não tem sentido eu querer construir a casa se eu não vou ter o cimento. Então, o Project ele consegue definir as ordens das tarefas, né? É uma ferramenta intuitiva também, com um certo tipo de inteligência para ajudar a gente a montar a estrutura do project, do projeto, enfim. É um planejamento inteligente, né? Tem as visualizações dinâmicas, né? Como a gente está vendo aqui. Aqui são várias tarefas que precisam ser criadas e aqui é o fluxo dessas tarefas. Essa tarefa aqui em azul mais escura, ela precisa que a anterior seja feita para que ela tenha uma conexão e o projeto possa continuar. Então aqui a gente tem alguns visuais, né, que o Project fornece para a gente. Então, são métodos ágeis dentro da empresa. Tem o Scrum, o Kanban, o Cascata e alguns demais. Então, o Project consegue associar, ele se vincula aos métodos ágeis, né, que hoje são muito famosos para a equipe conseguir produzir e se manter atualizada com relação, né, e uma estrutura de projetos bem montada. Então, a gente vai passar para a próxima ferramenta. Dúvidas, o chat está esperando vocês. A gente está aqui para suprir as dúvidas, né? No final a gente vai ter os nossos contatos, mas é importante a gente colocar as nossas dúvidas em mãos aqui, porque é bom que a gente crie uma forma dinâmica da gente trabalhar nessa apresentação. Aqui a gente tem o Microsoft Visio. Qual que é a lógica do Visio? O Visio, né, como ele mesmo fala, já é uma ferramenta de visual, né? O nome é bastante intuitivo. Por quê? Nele a gente consegue criar várias estruturas de diagramas e fluxogramas para apresentar para um cliente. Pensa assim que você trabalha num setor de engenharia, você precisa mostrar para o cliente uma planta, ou outro setor, o setor de TI, que a gente monta muito estrutura de servidores dentro do Visio. É uma forma de a gente apresentar para o nosso cliente de como será trabalhado, né? Qual é o planejamento final desse projeto. Então a gente consegue assim montar a estrutura do visual e a gente consegue também integrar com vários outros dados. Tem um funcionário da nossa empresa, né, um colaborador que chama Gabriel Luiz. Ele conhece bastante do Visio também. Como ele usou o Visio para conectar a vários outros dados. Ele pegou o Visio, montou a estrutura lá de servidores e vinculou esse Visio a uma planilha. Então, assim, a gente manda essa planilha para o cliente preenche com os dados dele, o próprio Visio com os dados da planilha, ele monta a estrutura de visualização que o cliente próprio precisa. E a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, né? O Visio hoje ele já está disponível de forma web. A gente automatiza o fluxograma para manter o fluxo atualizado com relação à integração lá que eu falei, por exemplo, do Excel. E é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar o visual do nosso projeto, trabalhar a estrutura final do projeto, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa um projeto que demanda um certo esforço físico, braçal, o cliente ele quer saber como vai ficar o final. Né? É importante a gente demonstrar esse visual para o nosso cliente, como ficaria no final das contas do projeto. Vamos passar para a próxima ferramenta, Power BI.
Como funciona o Power BI? Power BI, como ele já fala, né, Business Intelligence, é uma inteligência de negócios. Então, além da estrutura visual, né, que a gente viu aqui no vídeo, o Power BI ele é muito mais que isso. Ele com funções de inteligência artificial, com uma integração extremamente forte com o Excel, a gente consegue montar dashboards para apresentar para o cliente um relatório, e esse relatório pode se manter atualizado, né, com os conectores de dados, e geralmente é utilizado para dar status dos projetos com contém uma grande numeração de dados. Então a gente consegue segregar dentro do próprio dashboard qual foi o fluxo, qual foi a estrutura utilizada, qual é a numeração que é importante, né, a gente repassar para o cliente, e com esses gráficos dos dashboards e as numerações que são apresentadas, a gente consegue um auxílio na tomada de decisões do projeto, que é muito importante. Vamos pensar que a gente está trabalhando em um projeto grande, né, e com uma empresa com uma estrutura de clientes, uma estrutura financeira muito grande. Então, no Power BI, a gente consegue montar uma estrutura assim, para onde esse determinado orçamento foi, onde está determinada coisa, a gente consegue estruturar com o mapa também, a gente pega assim, de acordo com o formulário, a gente fez isso num cliente nosso, uma localidade na Bahia foi feito um serviço, outra no Amazonas, outra em Minas Gerais e outra no Espírito Santo. Então, no Power BI, a gente consegue falar assim, quais são os serviços que foram feitos dentro da localidade. Então, lá no mapa, você clicando na cidade, clicando na estrutura lá visual, ele te mostra os dados preenchidos, os dados que foram feitos em determinado projeto. Então, é um dashboard de apresentação muito inteligente. O Igor também, e a gente tem o nosso gerente, que é o Gabriel, são feras demais nessa estrutura do Power BI. E eles montam projetos assim e dashboards muito excelentes com relação à apresentação dos clientes. Os clientes ficam muito satisfeitos, né, Igor? É uma ferramenta muito boa de inteligência artificial. Então, aqui a gente vai passar para isso. A gente vai passar para os próximos passos, que é o Microsoft Teams, que é essa ferramenta que eu estou utilizando e vocês também para a gente trabalhar a reunião. O que é o Teams, né? Na próxima semana a gente vai ter um overview e um webinar só do Teams, que é uma ferramenta muito completa. E o Teams, ele vem é um hub de colaboração, né? Eu vou falar um pouco dele, porque como na próxima semana a gente vai ter uma apresentação do nosso consultor Bruno, ele é uma apresentação, ele vem para substituir o Skype, né? O Skype entra em extinção, né, em junho do ano que vem. Então a gente tem esse período educacional para as pessoas que utilizam o Skype migrarem para o Teams. Além dele ser o sucessor do Skype, a gente tem muitas reuniões, a gente consegue marcar através do time como essa que a gente está fazendo. E a estrutura de chat também. No próprio Teams, né, como ele falou, é um hub concentrado, é uma zona de conforto para o seu usuário, onde a gente consegue editar os nossos documentos, tudo dentro da telinha do Teams. É uma ferramenta assim, muito boa, é um conforto para o seu usuário a gente saber que ele consegue fazer tudo em uma mesma tela, né? A gente consegue criar fóruns de reunião. A estrutura do Teams, deixa eu mostrar, por exemplo, um print aqui, né, para não tomar muito o tema lá do Bruno. Aqui a gente tem a estrutura do Teams. Esse é o visual do Teams quando a gente tem ele integrado lá com o Office 365. Então aqui a gente tem as equipes. Como funciona a estrutura das equipes? A gente tem essa equipe aqui, por exemplo, Contoso, que eu peguei ela para ser um exemplo de setor financeiro. Uma equipe ela é baseada em canais, que são esses aqui embaixo, ó, geral, contas a pagar, contas a receber e financeiro. E dentro desses canais a gente segrega, a gente separa os arquivos e os chats desse determinado assunto. Geralmente a gente divide a estrutura de canais por assunto ou por cliente, dependendo da logística e funcionamento da empresa. Então aqui ele me dá um histórico de quem entrou, quem postou, a data que postou. É uma ferramenta, a gente consegue, né, trabalhar, marcar reuniões. Ele tem um vínculo com o Stream aqui embaixo, ó. Tem vários emojis, GIFs, né, para a gente trabalhar de uma forma dinâmica. Todo mundo feliz, é integrado com o nosso calendário do Outlook. E com o chat a gente marca reuniões. Então, assim, o Teams ele é uma ferramenta extremamente fantástica e é uma ferramenta muito boa. Isso, a apresentação está sendo realizada pelo Microsoft Teams. Perguntou aqui como anônimo, mas a ferramenta está sendo apresentada pelo Teams.
e é uma ferramenta extremamente, uma zona de conforto mesmo para o seu usuário, né? Todas as ferramentas que ele consegue fazer, ele faz por um lugar só, então é muito bom assim para a pessoa que está trabalhando essa estrutura. Então essas foram as ferramentas que eu achei mais interessantes. Então aqui eu vou pegar para vocês uma demonstração de coautoria. Só um minuto aqui que eu vou alinhar os projetos aqui na minha tela. Só um minutinho. Como que funciona essa estrutura de coautoria? Como eu falei no começo, muitas empresas nesse período de home office, com a estrutura de arquivos, ficam com medo dos funcionários preencherem uma mesma planilha e essa planilha for sobrescrita com os dados da pessoa anterior que escreveu. Então, a estrutura de coautoria, como que funciona? Várias pessoas trabalham em um mesmo documento de forma contínua e constante. Então, a gente consegue garantir que seja numa planilha de Excel, num PowerPoint, num Word, que várias pessoas editem o mesmo documento e que nenhuma sobrescreva os dados da outra. Eu vou criar uma planilha aqui no meu OneDrive, Webinar Office 365, e vou colocar o link dessa planilha no chat dessa reunião. Aí, o que eu preciso de vocês, né? Vocês acessem, não sei se vocês estão pelo telefone, ou quem quiser só visualizar para ver como funciona, tá ótimo também. Aí a gente vai acessar essa planilha todos ao mesmo tempo, e a gente vai ver como funciona essa estrutura de coautoria. Aí deixa eu pegar o link da planilha aqui, e coloco aqui no chat para vocês. Deixa eu publicar aqui, vou fazer um comunicado. Planilha para coautoria. Aqui, ó. Coloquei aqui, aí no comunicado, no chat de vocês, tem uma mensagem minha e embaixo tem o link dessa planilha. Aí quem tiver pelo computador, de ficar de uma forma mais fácil, eu vou mostrar aqui na minha tela também como que vai funcionar essa estrutura para vocês visualizarem, né? É sempre bom a gente visualizar de forma prática como funciona nosso computador. Então aqui a gente vai mostrar aqui o nome, trabalha onde, cor favorita, para a gente deixar de uma forma dinâmica. Aqui ele está me mostrando, tá vendo? O colaborador convidado está aqui, então ele mostra que outras pessoas estão editando essa planilha. Vou colocar aqui como uma planilha dinâmica. Então aqui, pessoal, que já está aqui, ó, vamos preencher aqui para o pessoal que está em casa entender como que funciona essa planilha dinâmica. A minha cor favorita é vermelho. Quem está nessa planilha aí, por favor, compartilhe os gostos com a gente, por favor, né? Vamos lá. Aí, tá vendo que o pessoal já está testando. É sempre bom, hein? O Igor já colocou, vamos ver quem mais está aqui. Então, todos os colaboradores são pessoas convidadas. Ana Paula aí, ó. Então, assim, tá vendo aqui a gente consegue ver onde a pessoa está editando, a gente consegue sobrescrever o dado da pessoa, mas qual que é a lógica? Aqui dentro da estrutura de arquivo da planilha, file, né, arquivo, informações, a gente tem um carinha aqui que chama histórico de versão. Como essa planilha foi criada agora, ela vai ter pouco histórico de versão, mas aqui a gente consegue ver, ó, o Eduardo renomeou essa planilha, um colaborador convidado editou essa planilha às 10h48, às 10h49 teve uma modificação pelo Eduardo também. Então a gente consegue garantir que ninguém vai sobrescrever, e se caso for sobrescrito, a gente consegue acessar esse histórico da planilha anterior, né, a versão anterior, para manter os dados da empresa totalmente assegurados. E essa estrutura de coautoria, ela funciona dentro do SharePoint. O SharePoint, né, é o serviço principal de armazenamento em nuvem, mas também funciona no OneDrive, que é onde essa planilha minha está salva. E também funciona no Teams, enfim. E é uma ferramenta assim, né, que a gente supre. Eu sei que tem muitas empresas a gente fica com medo, né? A gente coloca um arquivo lá e a pessoa vai lá, abre o arquivo, a outra pessoa lá de outra cidade também abre. E aí na hora de salvar, qual que vai ficar na frente? Qual dado que é mais importante? Então aqui a gente já consegue suprir a necessidade. Todas as pessoas trabalham ao mesmo tempo na mesma planilha e os dados não ficam sobrescritos, né? Eu acredito que essa seja uma informação, talvez muitas pessoas não conheciam, não sei, sobre essa ferramenta de coautoria. Então aqui a gente tem todos os dados, a gente tem alguns clientes aqui, a Teletronic, 4 Results, seja bem-vindo, Marcelo,
Ana Paula, Walter, muito bom ter vocês aqui com a gente. O Jefferson trabalha home office, ótimo. O Adnan, aí, ó, tá ótimo. Então, assim, é muito bom a gente trabalhar, né? Então, esse foi um exemplo da estrutura. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, porque tem agora a parte principal da nossa apresentação. Deixa eu fechar a planilha aqui, ó. E quando eu fechar a planilha, eles podem continuar editando a planilha. Quando eu abrir ela de novo, todos os dados editados após o meu fechamento que estou dando a planilha, eles permanecem o mesmo. Não tem nenhum tipo de sobrescrição, nem nada que vai atrapalhar o nosso fluxo, né? Então aqui, a parte, a gente passou para a demonstração de coautoria. E aqui a gente tem um trial. O que acontece? Nesse período, né, de Covid-19, de coronavírus, muitas empresas acabaram demitindo em massa os funcionários por questões das tarefas, né? São questões corporativas de cada empresa. Mas aqui a Microsoft ela liberou durante 6 meses de forma gratuita o licenciamento da licença 1. Dentro do Office 365 a gente tem vários tipos de licenciamento. Um é a licença Enterprise, acima dela existem 2 outras licenças que são a Enterprise E3 e a Enterprise E5. Mas contém esses recursos que eu falei para vocês, atrás, com exceção do Power BI. Não, o Power BI ele inclui como versão gratuita, o Project e o Visio. As demais ferramentas como Stream, a estrutura de e-mail, a estrutura de coautoria que a gente viu aqui, a estrutura do SharePoint, que substitui a estrutura do nosso file server, né? Ela liberou até 1.000 licenças por empresa, existem alguns requisitos que a empresa deve cumprir, mas na maior parte dos casos a gente consegue aplicar essas licenças dentro da empresa. E a gente não tem um custo da implantação, então assim, essa licença ela vai ficar disponível no seu ambiente durante 6 meses, a gente não vai cobrar por disponibilizar a licença para vocês, a gente vai fornecer o suporte, porque qual que é o nosso intuito? A gente quer ajudar todos vocês que estão trabalhando no home office a trabalharem de forma constante, ajudar a sua equipe, os seus colaboradores e o seu gestor a ter uma forma de contínua de trabalhar, uma monitoração legal para todo mundo. Porque a gente sabe, né, que nesse período a gente precisa como a gente está muito em casa, a gente precisa, né, trabalhar, a gente precisa comprar o leite e o pão do outro dia, né, como eu falei com a Roberta no reunião que a gente teve com o cliente. E as licenças são gratuitas, né? É muita coisa de forma gratuita. Então a Microsoft ela disponibilizou durante os 6 meses durante esses 6 meses, né? Conta os 6 meses a partir do dia que a licença entra dentro do seu ambiente. Os próximos 6 meses serão gratuitos. Após esse período, se você não quiser comprar essas licenças, as licenças elas param de funcionar. Então, independente se você quiser continuar ou não, esses 6 meses, essas 1.000 licenças não geram nenhum tipo de cobrança, né? É importante ficar gravado, porque são muitas licenças e são muitos recursos. E a gente da HyperCloud, a gente não tem um custo de implantação para disponibilizar essas licenças para vocês. A gente tem a estrutura do nosso suporte e a nossa intenção é que todos vocês consigam trabalhar de forma contínua e satisfatória com a empresa de vocês. E eu, né, Eduardo, aqui agradeço muito mesmo a atenção de vocês. Aqui tem alguns contatos meus, meu e-mail, meu telefone e o e-mail, o telefone da HyperCloud, as nossas redes sociais. E agradeço imensamente a presença de vocês, a colaboração. Vi que o nosso chat aqui, ele trabalhou bastante. E se alguém tiver alguma dúvida, a hora é agora. A gente criou também lá um grupo no WhatsApp, né? Não sei se todos vocês estão nele, mas a gente criou um grupo lá no WhatsApp com as pessoas que se inscreveram através do nosso site. E agradeço muito mesmo a participação de todos vocês. Se tiverem interesse em aderir a algum produto, né, de forma gratuita lá, como eu falei, durante esses 6 meses, a gente está à disposição. A gente tem uma equipe especialista nas ferramentas. A gente trabalha, né, da melhor forma com a integração com o cliente, ainda mais nesse período de home office, de conflitos, né, com relação à saúde de todo mundo. A gente quer manter todo mundo produtivo. Agradeço a presença de todos vocês e vou deixar aqui aberto para as perguntas. Tá joia? Perto de 11, 11h10 mais ou menos, a gente encerra a nossa apresentação. Então, se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar depois, meu e-mail, meu telefone com meu WhatsApp está aí, só me procurar ou mandar e-mail que a gente direciona internamente dentro da empresa.
Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Estamos à disposição. As perguntas estão aí. Muito obrigado a todos que participaram aí, gente, da apresentação. Parabéns, Eduardo, pela apresentação. Muito bom, muito esclarecedor para quem não tinha consciência. Vamos lá. Em perguntas que estão sendo feitas aqui. Se vai disponibilizar a gravação? Sim, nós vamos disponibilizar essa gravação tanto com um link lá que vai ser feito o upload lá no nosso canal do YouTube, e aí, se vocês quiserem continuar seguindo nosso trabalho, as nossas informações, elas vão ser disponibilizadas nesse link, né? Lá no YouTube, lá no nosso canal, para vocês seguirem, tá? Como vocês já fizeram o cadastro, vocês vão receber todas essas novidades. O Eduardo fez uma breve explanação de todos os recursos que tem o Office 365, mas lembrando que cada recurso desse vai ter, ou pelo menos os principais, né, vai ter um webinar separado para vocês ficarem atentos aí. Por exemplo, igual ele falou, a próxima semana vamos ter aí do Bruno, que vai falar sobre o Microsoft Teams. No dia 21 eu vou falar um pouco sobre o SharePoint, que é uma ferramenta muito legal e muito interessante da Microsoft. Depois nós já vamos entrar em algumas coisas para disaster cover. Então, teremos vários temas. Vamos falar tema separado sobre o Power BI, que é uma ferramenta hoje líder de mercado em relação a Business Intelligence. Vamos falar também da Power Platform como um todo, que são ferramentas muito legais aí, muito interessantes para vocês, tá? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, que essas informações serão todas divulgadas e por e-mail para vocês também, com o e-mail que vocês fizeram cadastro, tá? Isso, Igor, só um adentro aqui que tem algumas perguntas também, eu vou dar uma resposta aqui. Qual é o link para solicitar as licenças trial? Como que funciona, né? Uma pessoa perguntou. Essa estrutura de licenciamento, você manda um e-mail para a gente precisa ter acesso à estrutura do seu ambiente, depois de ter acesso, a gente libera essas licenças. A gente, como parceiro Microsoft, né, a gente tem esse aval para a gente liberar as licenças para os clientes. Então, entrando em contato com a gente, você consegue essas licenças, né, atendendo os requisitos lá que a Microsoft colocou, a gente consegue liberar. Aqui tem uma pergunta que a HyperCloud fica em qual cidade? A gente fica em Balneário do Camboriú, mas a gente tem algumas sedes. A gente tem um pedacinho aqui em BH, outro pedaço que fica em Santa Catarina, mas esses são os nossos focos, né? Como a gente está online, a gente está em qualquer lugar. Uma pergunta aqui do Ricardo Chiarelli: já adquirimos essas licenças com suporte da HyperCloud, vocês conseguiriam nos auxiliar nas votações dos arquivos para o SharePoint? Claro, Ricardo. Entre em contato com o nosso setor comercial, a correspondente comercial de você, que a gente consegue te ajudar, sim, fazer essa importação dos arquivos para vocês, tá? Como o Eduardo disse, a nossa intenção aqui é fazer com que vocês continuem online mesmo nesse período de pandemia, e a gente tenta ao máximo deixar vocês o mais tranquilo possível para trabalharem, mesmo nesse período muito de incertezas, né, no nosso país. Isso, aqui tem outra pergunta do Walter. A Microsoft disponibiliza algum tipo de licença gratuita para setor educacional? Sim, Walter. A Microsoft ela tem três tipos de licenças gratuitas, né? A A1, a A3 e a A5. Então, assim, a gente tem a A5, ela é paga, mas a gente tem a licença A1, que essa mesma estrutura da licença A1, que está disponibilizada para vocês aí, para o setor educacional. A Microsoft, o setor educacional, ele paga menos licenças, né? Porque é um setor de construção, de pessoas, educacional, né? Onde a gente constrói as pessoas que vão gerir a nossa estrutura daqui para frente. Não é possível publicar o vídeo no stream da própria Microsoft? Não, o stream ele é vinculado somente à estrutura da empresa. Então, vamos pensar assim. A HyperCloud, ela possui o stream dela. Só as pessoas da HyperCloud podem ter acesso a esses vídeos no stream, mas nada impede a gente pegar esse vídeo, disponibilizar ele no nosso OneDrive e mandar o link para a pessoa assistir. Mas o stream ele é vinculado totalmente à estrutura da empresa. Aí o Walter está aguardando sobre o Teams, isso aí. Semana que vem a gente tem a apresentação do Teams com o Bruno, né, nosso consultor lá de Brasília. Quais são os requisitos? Esses requisitos aqui seriam sobre o quê?
Não entendi. Vamos aqui se tem mais perguntas. O Adnan perguntou aqui se o Yammer é gratuito. Yammer é gratuito. O Yammer ele vem na estrutura do Office 365. Ele precisa ser adquirido algum tipo de pacote. A gente tem os pacotes mínimos, seriam o Business Essentials, né, que seriam para pequenas empresas, ou a estrutura D1, que é a estrutura Enterprise, a menor licença Enterprise que a gente tem. Ele não é gratuito. O Teams ele é a plataforma gratuita, mas com relação às comunicações. Para ser integrado com o Office 365 é necessário algum tipo de licenciamento. Muito obrigado a todos os elogios aí no chat. Fico grato pela presença de cada um de vocês. E mais alguma pergunta? A gente está aqui para responder. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, tem o telefone da HyperCloud. Pode perguntar, pode colocar como anônimo, se tiver com vergonha de mandar a pergunta, não tem problema. Acho que não sei se chegou para todos vocês. Mas então a gente vai ficar aqui pelo menos até umas 11h10, mais ou menos, eu particularmente, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Como hoje é feriado, a gente trata hoje, ou trata no sábado, domingo, no segundo, o dia que precisar. A gente está à disposição, o importante é que todo mundo trabalhe e se mantenha atualizado. O Walter agradeceu, obrigado. Nos vemos novamente na semana que vem. Bom feriado a todos. Bom feriado a você também, Walter. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato conosco, ok? Será um prazer. Isso aqui, ó. Quais são os requisitos da empresa que pretende fazer o trial do Office 365 gratuito por 6 meses? Tem alguns requisitos, por exemplo, ONG não consegue, governo a gente não consegue liberar esse trial, mas empresas corporativas, sejam de médio, pequeno ou grande porte, a gente consegue fazer essa liberação. É importante também que a empresa ela não tenha essas licenças dentro do ambiente. Então, vamos pensar assim que a sua empresa ela já possui a licença 1. A gente não consegue liberar esse trial lá, porque a Microsoft disponibilizou para novos clientes com a intenção de que todo mundo migre os serviços, né, para a nuvem, para que a gente não fique preso aos serviços dentro da empresa, que é um perigo, né, nesse caso aí. Tem gente aguardando o link do YouTube. A gente vai mandar aqui quando a gente disponibilizar o vídeo lá no YouTube e a gente encerrar a gravação, ficar disponível, a gente posta no nosso YouTube e a gente manda lá no link, no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Muito obrigado, a gente vai postar também por e-mail para vocês, tá, gente? Isso. Obrigado, viu, Jefferson? Feliz Páscoa para você também. Nos vemos na semana que vem. Isso aí. Qual é o canal? O nosso canal é HyperCloud. Nosso setor de marketing pode confirmar bem melhor do que eu, mas é HyperCloud oficial. Aqui, quais seriam os principais diferenciais da licença 1 em relação à E3? Tá, qual que é a principal diferença, né? A licença 1, a gente não consegue fazer instalação dos aplicativos na nossa máquina. Por exemplo, a gente trabalha com Word, Excel e PowerPoint e as demais ferramentas totalmente online. E tem a estrutura de caixa de e-mail, por exemplo, a estrutura da licença 1, ela tem 50 GB de caixa e-mail e 50 GB de arquivo morto. Já na licença 3, a gente tem 100 GB de caixa de e-mail e arquivo morto ilimitado. Tem outros recursos de segurança, né? Na licença 3 a gente consegue fazer a retenção de litígio, que eu falei com você lá na estrutura do SharePoint. A gente tem recursos de segurança, de auditoria de e-mail, entre outros recursos. Mas
os principais diferenciais seriam a instalação na máquina e essa estrutura de retenção, né? Que eu acho bem interessante para a gente levar para as empresas. Isso, o Lucas aqui do nosso setor de marketing falou que o link do nosso YouTube vai estar disponível em nosso site. Isso, a gente tem uma página com os comparativos da licença E1, E3 e E5. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. Com a conta Office 365 Business Essentials, pergunta do Daniel, tá, Eduardo? Com a conta do Office 365 Business Premium, consigo fazer transmissão ao vivo do Teams. Transmissão ao vivo do Teams? É o evento, é igual você tá fazendo. É esse que a gente está fazendo. Uhum. Essa foi uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Eu não tenho a resposta dela inicialmente, mas acredito que sim. O Teams ele não tem nenhuma restrição com relação às licenças. Ele é como uma ferramenta que ela só precisa integrar com os recursos. Independente se o recurso estiver online ou desktop, a gente integra. Mas é uma boa pergunta, Daniel. Eu vou levar, vou pegar essa sua pergunta aqui, vou colocar como tarefa de para casa para mim. E como o Office 365 é um organismo vivo, né, ele se atualiza constantemente, novos recursos, todo dia, toda semana, é difícil assim a gente se manter extremamente atualizado. Mas eu vou pegar essa pergunta só como para casa. Se você quiser me mandar um e-mail, a gente senta e conversa depois sobre o Teams. Não tem problema. Eu vou anotar aqui sua pergunta e vou levar como para casa. Aqui, ó, deixa eu ver quem perguntou. Aqui, ó, foi uma pessoa anônima, mas eu coloquei aqui no chat a diferença entre os planos da Microsoft. Existem os planos Enterprise e os planos Business, né, que cada um tem um intuito diferente. Os preços são de acordo com a Microsoft, mas a gente consegue uma condição especial para vocês, caso seja uma licença que não seja um. Eduardo, ele mandou aí o e-mail dele, tá? Você anota e depois entra em Ah, contato. ótimo. Ok? Uhum. Beleza, Daniel. Eu vou pegar seu e-mail aqui e vou te mandar depois. O Obrigado. interessante desse evento ao vivo, o Daniel e a todos aí que estão presentes ainda, tá? É que com esse evento ao vivo, se vocês quiserem que uma pessoa apenas apresente, não tem aquele problema das pessoas ficarem com o microfone aberto, essas coisas assim, vocês criam o evento ao vivo e esse evento ao vivo, as pessoas só conseguem visualizar igual vocês estão vendo aí, mas conseguem fazer perguntas normais e tal. Então você tem um controle maior sobre o que está sendo apresentado e que não vai ter nenhum tipo de interferência, entendeu? Isso, e a principal diferença, além dessas diferenças aí que o Igor falou, uma reunião comum do Teams, ela armazena até 250 pessoas. Já o evento ao vivo, a gente consegue colocar até 10 mil pessoas participando, né? Então, assim, dependendo, o evento ao vivo vai te atender, ou a equipe do próprio, ou uma reunião do próprio Teams consegue te atender. Mas eu vou pegar aqui, Daniel, te passo o e-mail. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está aqui à disposição.
Para quem estava perguntando aí sobre o link, o Lucas já publicou para vocês aí. Já estou publicando lá para vocês se inscreverem no nosso canal aí, tá, gente? HyperCloud oficial, ok? Todos as nossas apresentações serão disponibilizadas posteriormente nesse link. Então, essa apresentação do Eduardo, a apresentação das outras, as próximas apresentações que irão acontecer, vão estar todas disponibilizadas na HyperCloud oficial. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem relembrar alguma coisa, elas já vão estar lá, tá bom? Se uma pessoa perguntou aqui se em um evento ao vivo a câmera do apresentador não pode funcionar. Eu estou apresentando, mas a câmera do apresentador pode funcionar se tiver um desktop, um notebook, enfim. A gente consegue liberar a nossa câmera para quem está assistindo visualizar a gente. Hoje eu optei não mostrar, mas tem minha fotinha aqui. Se precisar, estou aqui. A gente consegue, é opcional se a gente libera a nossa câmera ou não. A gente também consegue trabalhar no evento ao vivo com equipamentos externos, né? Vamos pensar que seja uma sala de reunião grande, a gente consegue vincular com a compatibilidade do determinado equipamento dentro da reunião do Teams. Outra dúvida aqui, se no evento ao vivo é possível tocar um vídeo e um som para funcionar para o pessoal, né, que está escutando a apresentação conseguir ouvir o vídeo, né, dependendo do caso. Inicialmente, a gente não consegue disponibilizar o vídeo. Antes eu tentei, né, junto com ele, a gente estava montando a estrutura da apresentação, a gente não conseguiu, mas pode ser um recurso que a Microsoft esteja implementando ainda. Tem um canalzinho lá que a gente coloca que chama User Voice. Aí a gente consegue solicitar os recursos, né, os updates que a gente quer nas ferramentas. Aí, de acordo com os votos, a Microsoft disponibiliza para a gente. Como o Eduardo também falou, as ferramentas do Office 365 é um organismo vivo, né? Então elas estão sempre modificando e sempre tendo incorporando mais funcionalidades na utilização. E aí existe uma pesquisa que é o User Voice que o Eduardo mencionou, em onde vocês podem votar. E as que tiverem uma maior votação, elas entram no roadmap da Microsoft para serem desenvolvidas, tá?
pessoal que ficou, né, ainda tem alguns participantes. A gente vai encerrar nossa apresentação aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que conseguiram acompanhar até o final. E, como eu falei, a Hipercloud está à disposição para atender você, tá? Agradeço, eu vou encerrar o evento. A gente tem aqui meu e-mail, os meus contatos e o contato da Hipercloud, caso vocês tenham mais outro tipo de dúvida, alguma coisa que a gente consiga auxiliar vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou encerrar aqui 11h20 para fechar o horário redondo e agradeço mesmo. Qualquer dúvida a gente está à disposição através do e-mail, a gente tem e-mail de suporte@hipercloud, contato@hipercloud. Vocês que, como clientes, vocês que coordenam como a gente vai funcionar. Muito obrigado a todos aí que disponibilizaram uma horinha do dia de vocês aí, desse feriado de descanso de vocês, para aprenderem um pouco. E espero que tenha sido muito proveitoso esse webinar a todos e uma feliz Páscoa. E muito obrigado, viu? Até a próxima, gente. Bom dia. Até a próxima. Eu que agradeço, Daniel, pela sua presença. Aos participantes que ainda ficarem, eu vou encerrar aqui o evento, a tela de vocês provavelmente ela vai fechar, mas agradeço pela presença de vocês, pelas contribuições e até breve.